Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A madrugada desta terça-feira registrou temperaturas mais elevadas do que os últimos dias. E o calor deve aumentar com o predomínio de sol na maioria das regiões gaúchas. Em São Leopoldo, a máxima será de 32 graus. Acompanhe agora a previsão para esta quarta-feira. A quarta-feira será de sol na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas na região oeste do estado existem chances de pancadas de chuva no final da tarde. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. Em Bento Gonçalves, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Dois Irmãos, a mínima de 17 e máxima de 31. Em Cachoeirinha, as temperaturas ficam entre 19 e 32 graus. Em Osório, mínima de 20 e a máxima atinge os 33 graus. Segundo números da Organização Mundial de Saúde, o cigarro é responsável pela morte de pelo menos 6 milhões de pessoas a cada ano, número que pode atingir 8 milhões até o ano de 2030. E mesmo sabendo dos malefícios do cigarro, muitas pessoas não conseguem largar o vício. E é para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio o médico pneumologista João Lunardi. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Boa tarde, bom dia aos telespectadores da RTV Unicinos e a vocês. Muito obrigado. Certo, doutor, seja bem-vindo. Bom, a gente sabe que o cigarro aí faz mal, que faz mal para a saúde, todo mundo já sabe, claro. Mas, doutor, quais são os principais malefícios que ele pode trazer à saúde? Ele particularmente, ele tem algumas doenças bem características causadas pelo cigarro. E a principal dela é uma sigla, COP em inglês, em português DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, em que se incluem dentro dela o enfisema pulmonar. É uma doença incapacitante, né? Nós calculamos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Europeia calcula que nós temos milhões de pessoas nesse mundo todo com doença pulmonar obstrutiva crônica e 96% é devido ao uso do tabaco, né? Isso, a tendência, nós vimos nos últimos anos, é aumentar, e a nossa felicidade é que no Brasil nós tivemos uma redução nos últimos 10 anos bastante do hábito de fumar. Ao contrário de alguns países europeus, principalmente do lado oriental, que ainda fumam muito. A gente sabe, né, claro, né, que o ato de fumar também é prejudicial à saúde, mas quem não fuma também, né, e acaba ficando ao lado de quem fuma, é o chamado fumante passivo, né? Quais são os perigos também para esse fumante passivo, como a gente chama? Tem dois fumantes passivos, aquele que fuma na presença dos amigos e aquele que fuma na presença das crianças. Então vamos separar bem, que é muito importante assim, ó. Aqueles adultos que fumam na frente das crianças, eles estão realmente prejudicando essa criança, porque a possibilidade de ela ter uma pneumonia é 50 vezes maior do que pessoas que não fumam. Aquele fumante adulto que fuma perto dos colegas, ele acaba passando 1/3 de cada cigarro fumado para aquelas pessoas que não fumam. Tanto é que vocês vão numa danceteria, uma boate à noite, né? Aquela roupa fica impregnada de cigarro. E imagina o organismo. No outro dia você tosse, você elimina substâncias com pontinhos pretos, que é o depósito de alcatrão nos brônquios, que é uma limpeza para quem não está acostumado, que não fuma. Vocês percebem isso para tentar, digamos, limpar os pulmões. Olha só, é um problema bem sério mesmo que a gente tem que tomar cuidado. E é muito ruim quando tem alguém fumando perto da gente e a gente não é fumante, né? É bem ruim mesmo. Bom, agora a gente vai chamar o VT, o depoimento do Delmar José Dias da Silva. Ele foi destaque no programa Ser Saudável, que é uma produção aqui da TV Unicinos e também da TV Brasil, onde ele conta como é que ele conseguiu parar de fumar, né? Como é que ele recebeu esse incentivo e a gente vai conferir agora. O que me aconteceu foi, pelos médicos, um início de infarto. Eu estava trabalhando e, de repente, tem aquela sensação de água quente descendo no peito, dor insuportável, assim. Aí eu fui ao médico. Que eu me lembro, fui, né? Agora, se eu fui atendido, não sei, sei que eu me acordei no hospital. Aí a doutora disse, ó, dessa vez o senhor escapou. Aí foi onde ela me disse, me fez a experiência comigo. Pegou meu maço de cigarro, numa mão e a mão aberta. E chegou na minha frente e disse, olha, eu tenho duas coisas para lhe oferecer. Aqui está seu cigarro, aqui está sua vida. Qual é que você quer? Eu digo, quero a vida. Aí ela pegou uma cigarro, amassou, posso pôr no lixo? Eu digo, pode. O que me livrou do cigarro foi a força de vontade. Sim. E apoio da família, porque isso é muito importante. Sim. A família tem que apoiar. Tanto que eu tive filho que parou de fumar, nora que parou de fumar. E meu filho fumou, acho que 8 anos ou mais. Sim. Período que eles moraram comigo.
E de uma hora para outra, bom, o pai não pode fumar, então não vamos fumar perto dele. Então eles pararam. Hoje, graças a Deus, eles me agradecem. Quer dizer, pelo problema, né, eles se assustaram. Mas eu agradeço por parar de fumar, que graças a mim que eles pararam também. Nos primeiros meses, a pessoa que fumava perto de mim, assim, minha vontade era me grudar nele. Vontade de pegar aquele cigarro para fumar. Mas eu determinei, tanto por mim que nem pelo meu filho, a minha nora, a minha mulher. Não, vou parar, chega. Eu acho que, porra, fui homem para começar, vou ter que ser homem para parar, né? Então foi que eu usei até o ditado do meu pai. Que a gente, quando é novo, fuma para ser homem. Aí depois, quando quer largar, não é homem para largar. Bem interessante, né, o exemplo do Delmar ali, inclusive, né, e ele fala também durante esse programa que ele começou a fumar na juventude ainda. E a gente vê, né, que os jovens estão começando cada vez mais cedo a fumar, né, doutor? Os problemas que o adolescente de 15 anos vai sofrer por causa do cigarro são os mesmos. Você começou a fumar mais tarde, doutor, por acaso? Não, quanto mais cedo você começa a fumar, maiores problemas você mais tarde. A gente calcula que depois de 20 anos de exposição ao cigarro, você vai começar a ter muitos sintomas. Mas o Delmar, depoimento dele foi muito interessante, que ele teve que ter um problema para parar de fumar. Vamos deixar aos ouvintes uma coisa bem clara. Não há sofrimento hoje para parar de fumar. Todos nós podemos parar de fumar porque nós temos recursos terapêuticos e médicos magníficos hoje. Só não para de fumar quem não quer. Então, todo fumante, você sabe que arruma alguma desculpa para o seu vizinho, para o seu amigo, para não parar de fumar e uma desculpa para ele dizer que o cigarro não dá problema. Mas é interessante que ele disse, né? Tem que escolher entre a vida e o cigarro, né? E felizmente ele escolheu o caminho certo, né? Exatamente, porque veja bem assim, a nossa vida é preciosa, ela não tem preço, né? E o cigarro, ele abrevia a nossa vida, assim, então. E algumas pessoas assim, mas o meu avô, ele fumou 60 anos, ele morreu com 82. Diga, é uma pena. Porque tu tem que usar o outro argumento. Se ele não tivesse fumado, ele viveria até os 92 anos. Até justamente então, isso que eu queria saber, doutor. Quer dizer, a expectativa de vida de um fumante, ele diminui e isso tem diferença de homem para mulher? Quantos anos? Tem como mensurar isso? Não, de homem para mulher, geralmente é talvez um pouco menor do homem do que da mulher, em expectativa de vida. Mas geralmente, em média, de 5 a 8 anos a menos de vida de uma pessoa que fuma. Em média, é isso, né? E, doutora, o Rodrigo comentou antes essa questão, né, de começar a fumar na juventude. O senhor trouxe que no Brasil esses índices eles têm caído, né, de fumantes, mas a gente sabe que entre os jovens isso acontece com muita frequência. É muito comum a gente ver um grupo de jovens reunidos e eles serem fumantes, né? Como é que o senhor percebe isso também no seu consultório, também com a sua experiência como pneumologista? Nós temos que a sociedade brasileira faz muitas pesquisas, né, e pesquisas do mundo todo. No Brasil, especificamente, há uma diminuição do ato de fumar nas classes mais privilegiadas, classe A, B e C. A classe D e E continuam fumando. Então, quanto mais informação que você tem, como vocês estão passando hoje aqui, mais a pessoa aprende, olha, imagem visual e absorve aquilo e acaba parando de fumar. Quando tu não tem informação, então tu continua fumando. Então, isso é uma questão de nós levarmos a informação para as nossas grandes periferias. E isso nós precisamos fazer, porque a nossa classe pobre, ela tem dificuldade de acesso à comunicação e até meios de internet. Então, ela fuma mais. Então, isso é um fator que a gente vê hoje no nosso dia a dia de consultório. E, doutor, se um fumante decide parar de fumar, só que não quer tratamento nenhum, ele quer parar de fumar por ele mesmo, ele tem chance de conseguir realmente isso efetivamente? Próxima de zero. Muito difícil. Nós temos que ser sinceros aos ouvintes e a vocês. Assim, a possibilidade de ter uma recaída é muito alta, em torno de 100%. Então, e por que essa recaída acontece? Porque a nicotina causa uma dependência cerebral. Tu precisa de medicamento, tu precisa do auxílio de um profissional, né, que vai te dar uma medicação no mínimo de 3 a 6 meses, que tu não vai ter essas recaídas. E realmente é difícil parar de fumar. Aquelas pessoas que dizem é fácil parar de fumar estão mentindo. Né? É muito difícil e precisa ajuda profissional. Uma prescrição de medicamentos, sejam orais, sejam sistemas, seja através de nicotina colada, isso é super importante porque nós temos recursos médicos hoje, como a vareniciclina, como a bupropiona, que são magníficos. Depois de 2 semanas a pessoa esquece o cigarro. Então, realmente, isso é muito bom. Acho que o apoio do parceiro também é importante, né? Meus pais, por exemplo, têm um exemplo em casa, né? Meus pais pararam de fumar juntos. Os dois decidiram, vamos parar de fumar e acabaram de fumar, pararam de fumar. O Delmar trouxe isso no depoimento também, né? Que a partir do momento que a família viu do problema dele, o filho e a nora pararam de fumar, esse incentivo também é necessário. Da família é importante, né?
A família é super importante. Quando um casal não pode continuar fumando, porque é muito difícil, tem que ser os dois, porque a pessoa olha o outro, a memória visual é muito forte. Mas dentro dessa parte, eu diria para vocês que o cigarro tem coisas realmente muito, muito difíceis, muito ruins. Ele afasta, ele acaba deixando as pessoas mutiladas para a nossa sociedade. Então hoje, por exemplo, eu tive um paciente que no dia de ontem, o paciente com em torno de 78 anos, com uma DPOC importante, pelo ato de ter sido fumante durante 50 anos, ele foi fazer um exame de ressonância magnética por um outro problema ortopédico e não conseguiu fazer o exame. Ou seja, o cigarro acaba te mutilando para outros problemas que tu possa ter na tua velhice, assim. Então, para tu ter uma velhice saudável, tu realmente não pode fumar. E o problema é que às vezes as pessoas só percebem quando já estão aí com sintomas já bem aflorados, né, já precisando de uma ajuda bem maior, né, doutor? Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre esse assunto. É um instante só, a gente já volta.